Olá pessoal, vamos então mais uma aula de Fundamentos de Sociologia com uma introdução ao estudo da corporeidade e emoções, ou seja, apresentando aqui uma sociologia cognitiva. E eu tinha prometido, né, fazer esse vídeo para dar uma noção, vamos dizer assim, um ponto de partida, um baseline mais organizado das ideias sobre os aspectos da mente. Na verdade, são os fundamentos, né, das ciências cognitivas que hoje nos ajudam a compreender melhor, vamos dizer assim, o processo da socialização humana e da relação entre o indivíduo e a sociedade. Tá? Efetivamente, é uma perspectiva cada vez mais inovadora que procura olhar o humano, o ser humano, a partir de uma visão mais integradora entre corpo e mente. Tá? E como isso, de uma certa forma, reflete a formação, não é, da própria entidade coletiva, que é a sociedade humana, a cultura. Tá? Então, partindo de uma ideia central, isso é importante deixar claro já desde o início, não é? Partindo de uma ideia central de que a humanidade produz algo sui generis, que é diferente de outras sociedades animais, não é, de outras espécies, não é? O que é esse elemento sui generis? É uma entidade é, muito singular, não é? Que é o que? A ideia de sociedade e cultura, de um lado, algo que é criado a partir de indivíduos e que emerge de uma maneira completamente inovadora, diferente do que são as partes, não é, que a constituem, não é? E, de outro lado, o aspecto que vem numa perspectiva fundamentalmente humana, do ponto de vista da individualidade, que é a emergência também de uma consciência e de uma pessoalidade, de um sentido de identidade do si mesmo, né, de se colocar, de se apresentar no mundo. Esse problema, vamos dizer assim, é um problema na realidade antigo, na filosofia, na história do pensamento, né, humano, que é exatamente um processo de reflexividade e de constituição de uma percepção do indivíduo no mundo. Ela vai sendo alterada, não é, ao longo das eras, do tempo, e nós vamos constituindo, nós vamos observando, melhor dizendo, cada vez mais uma compreensão, não é, sobre esse mundo integrada de uma maneira em que o indivíduo se coloca de uma maneira cada vez mais sofisticada, vamos dizer assim, mais complexa nesse entendimento na relação com os outros na sociedade e também sobre si mesmo, o desenvolvimento de uma racionalidade cada vez mais reflexiva, né? Mais capaz de se tornar consciente sobre as suas experiências no mundo. Tá? Então esse é o nosso ponto de partida. Qual que é a questão aí? A sociologia ela tem ignorado sistematicamente os aspectos integradores entre natureza, o aspecto inato, não é, e a relação com a cultura, o adquirido, não é, que definem um ser social, não é, que tem a ver com esse desenvolvimento de uma consciência que por sua vez reflete uma subjetividade incorporada. Esse termo é muito importante, né? Quer dizer, essa perspectiva da sociologia cognitiva traz para a sociologia tradicional uma visão mais rica em termos da compreensão sobre os indivíduos, que não são meramente autômatos, vamos dizer assim, sociais, né? Seres puramente autônomos, racionais, etc., calculistas, mas são, antes de tudo, seres, na verdade, integrados socialmente num corpo coletivo que emerge, que, por sua vez, se reflete ou é introjetado, não é, pelas próprias unidades individuais, desenvolvendo uma consciência de si mesmo que é extremamente rica e complexa, né, e que reflete a integração ou a necessidade da convivência, da sociabilidade com os outros e com os objetos no mundo. Então a gente tem uma visão mais crítica, vamos dizer assim, né, e integrativa, né, dessa relação entre indivíduo e sociedade. Tá? E aí a gente foge daquele velho dilema que é uma armadilha, não é, entre a ideia, né, do que viria primeiro, um ovo ou a galinha, o indivíduo ou a sociedade. Não é? Quer dizer, é uma metáfora aqui que coloca bem o problema sociológico crucial, que é exatamente como nós podemos explicar a emergência de uma entidade coletiva, né, que é muito singular e que ela é diferente da soma das partes, né, individuais. Bom,
Nessa videoaula, na verdade, eu vou dar uma primeira parte, que é essa que eu apresento aqui embaixo, né? Que tem a ver com a apresentação do problema segundo as categorias das ciências cognitivas. Então, hoje, eu vou falar mais focadamente aqui numa certa filosofia da mente, ou usando, melhor dizendo, a filosofia da mente, não é, que é um campo de estudos das ciências cognitivas que se desenvolveu fortemente, especialmente nos últimos 50 anos, não é? Vai nos ajudar a criar a aprender alguns fundamentos essenciais, né, das ciências cognitivas que podem e devem ser utilizadas para a imaginação sociológica, né, e dar esse salto, vamos dizer assim, qualitativo na nossa compreensão do humano individual barra coletivo. Tá? E uma segunda parte, eu vou fazer uma segunda videoaula para explorar melhor os aspectos da evolução social da corporeidade, né, que tem a ver basicamente com a evolução, o desenvolvimento ao longo de milhões de anos dos sentimentos que hoje nós entendemos como sentimentos humanos, né? E como isso nos levou ou nos ajudou a desenvolver na espécie humana um elemento crucial que é a racionalidade, tá? E finalmente a noção de uma consciência humana plena, tá? Bom, o ponto de partida então nosso para hoje aqui é uma compreensão a partir da filosofia da mente de conceitos e fundamentos analíticos, não é? Que nos ajudam a precisar a compreensão sobre o que é isso do humano, que é a ideia da formação de uma consciência, de um lado, uma consciência subjetiva, né, que se baseia na experiência do eu, né, e ao mesmo tempo como isso está ligado diretamente, umbilicalmente, não é, com a emergência da própria ordem coletiva na vida humana. Tá? Como é que essas duas coisas se integram. Tá? Bom, então a gente vai discutir alguns desses pontos, na verdade, praticamente todos esses pontos nós vamos discutir com alguma profundidade aqui hoje. Primeiro, a questão fundamental, que é a emergência da consciência, quer dizer, esse grande problema, o que é a consciência, quando surge, não é, do ponto de vista da evolução humana, não é, e como que ela se organiza efetivamente, como ela se apresenta, né, na nossa vida cotidiana. O problema mente-corpo, que está ligado diretamente a esse da consciência, não é, como, na verdade, essa questão entre o que é mente e o que é corpo, efetivamente, em termos de consciência, não é, nos levou a fazer reflexões profundas e considerar diversas alternativas de compreensão do indivíduo humano no mundo, né? E como é que isso nos condiciona até hoje, tá? Vou falar aqui rapidamente de algumas teorias da mente, né, e do corpo que estão disponíveis, vamos dizer assim, e que na verdade disputam, né, uma explicação sobre esse fenômeno, sobre esse aspecto fundamental, né, dessa relação entre a mente, a consciência humana e o nosso corpo físico, né, no mundo. Uma descrição e uma especificação dos estados mentais, esse é um termo extremamente importante do ponto de vista de fundamentos, da gente entender o que nós estamos tratando, né, chamando de estados mentais, o que é exatamente parte ou especificidade, uma característica da mente. Tá? E questões relativas ligadas a isso, né, a noção de intencionalidade, que por sua vez ligam a noção de racionalidade. Tá? Então são elementos que nós temos que avançar para entender melhor. E aí o conceito na filosofia da mente de qualia, não é, que é uma espécie de uma fenomenologia das sensações humanas. A gente vai chegar lá. E a gente também tem que absorver melhor uma noção, né, sobre as perspectivas, né, de primeira e terceira pessoa, segundo os estados mentais que nós elaboramos, efetivamente. Nós vamos desenvolver um pouco mais sobre isso, sobre a importância dessas perspectivas, tanto do ponto de vista analítico, né, da compreensão do problema, efetivamente, quanto da compreensão de nós mesmos, né, de uma perspectiva da nossa consciência. E aí a gente chega a esse ponto convergente, voltando, né, a uma explicação, uma compreensão mais apropriada do que é isso que chamamos consciência e a ideia de uma identidade pessoal, de uma identidade humana né, que se coloca no mundo, né, de uma pessoa que se coloca no mundo. Tá? Para fechar essa aula de hoje aqui. Então, mais do que depressa, vamos avançar. Né?
primeira questão é essa, né? O ponto de partida. O que é, afinal de contas, a consciência humana e como que ela surge? Tá? Esse é um problema que está posto, de uma certa forma, na filosofia desde das suas origens. Tá? A gente pode remontar isso a Platão e Aristóteles, por exemplo. Tá? Cada um com uma visão um pouco distinta do outro, né, já se colocavam essas questões, tá? Porque ela tem a ver basicamente com aquilo que é fundamentalmente humano, o nosso questionamento sobre a nossa vida no mundo, a nossa existência. É um questionamento existencial, tá? Que pode se representar de uma certa forma dentro de instituições ou de formas de pensamento mágico-religiosos, por exemplo, no aspecto místico, podem se caracterizar de uma maneira filosófica, né, e podem se caracterizar também de uma maneira científica, vamos colocar nesses termos. Tá? Então, né, a primeira dificuldade que a gente encontra quando pensamos na questão da nossa consciência no mundo, né, o que se coloca, é que nós tendemos muitas vezes a fazer um reducionismo, né? Um reducionismo que a gente pode entender como um reducionismo analítico, tá? Que procura encontrar a consciência em estados mentais / estados físicos, não é? Que remetem a esse problema da mente e do corpo. Então, se, por exemplo, de um ponto de vista místico, tá? Religioso, muitas vezes a ideia de que a nossa consciência é algo divino, de uma certa forma. Na verdade, é uma concessão divina, de alguma divindade, não é, que nos fornece, vamos dizer assim, uma alma incorpórea, não é? Ou seja, uma alma não incorporada, que existe no mundo etéreo e que, de uma certa forma, ela vai ser introjetada, vai ser entronizada no nosso corpo, ou num corpo específico. Tá? E aí a ideia de que nós carregamos uma alma, que no final das contas é mais ou menos a ideia de uma consciência. Bom, essa ideia aqui, por exemplo, ela está lá nas origens da própria filosofia, na transição de um pensamento mais místico para um pensamento mais filosófico e lógico, argumentativo. Por exemplo, com a perspectiva de Platão. A ideia platônica idealista tinha a ver basicamente com essa noção, vamos dizer assim, da existência de um, que a gente chama, vou falar disso melhor no próximo slide, de um dualismo de substância. Né? A ideia de que existem estados mentais, não é, de consciência, que são basicamente não corpóreos, tá? E que existem de uma determinada maneira, independentemente de nós, pelo menos dos corpos físicos. Não é? A gente vai ver que esse não é um problema simples. Esse reducionismo, seja de uma perspectiva da consciência ser reduzida a uma substância incorpórea, ou seja, a redução, né, analítica da consciência a uma outra substância, principalmente, né, pensada como oposto aí, uma substância corpórea que possui extensão no mundo físico, né, seja um objeto, por exemplo, carne e osso, né, o corpo humano, por exemplo, seja qualquer outro objeto físico, tá, ou partes de objetos físicos, por exemplo, o cérebro, né, onde se fixaria uma consciência. Essas são visões, na verdade, problemáticas, né, do ponto de vista lógico-argumentativo, muitas vezes, e também do ponto de vista fundamentalmente ontológico. Reduzir, vamos dizer assim, uma consciência, né, a este ou aquele ponto muito específico. Tá? É a ideia de pegar uma totalidade emergente, como a mente, né, como a própria sociedade, por exemplo, e reduzi-la a elementos pontuais, vamos dizer assim. Tá? Isso é sempre um grande problema. Mas o fato que eu quero chamar a atenção aqui é que essa primeira noção reducionista, justamente porque ela é problemática, ela sempre traz à tona, junto com ela, esse questionamento entre as diferenças, vamos dizer assim, que existiriam entre mentes e corpos. Tá? Então, a ideia da consciência, muitas vezes, sendo ligada a uma noção, por exemplo, da mente, do ponto de vista mais incorpóreo, como uma entidade quase fantasmagórica ou fantasiosa, vamos dizer assim, que seria exatamente uma alma, por exemplo, né? Ou então
num outro polo oposto, sendo reduzida a uma estrutura física, quase um objeto como o cérebro humano e as suas qualidades, vamos dizer assim, físico-químicas e fisiológicas, tá? De outro lado, também ao longo da história, tivemos um processo, vamos dizer assim, que a gente pode considerar inclusive social, sociológico, em que a consciência ela vai se tornando, de uma certa forma, um outro nome, tá? Para a ideia de racionalidade, para a ideia de razão. Então, nós, seres humanos, seríamos diferentes de outros animais por termos uma consciência que implica uma razão, uma capacidade de julgar o mundo, de perceber, de entender esse mundo de uma maneira diferente do puro instinto, da vida instintiva, animalesca, dominada pela pura natureza. Tá? Então nós temos uma capacidade intelectiva, que é a própria consciência que se deposita ou que se expressa pela própria racionalidade, né? na racionalidade. Tá? Então, o problema é exatamente essa ideia, né, de que a consciência ela muitas vezes é tomada como uma parte natural, inerente e determinante do indivíduo e humano, né? Se torna um elemento de distinção do indivíduo humano para os outros seres. Mas a gente pode se perguntar, dentro da própria perspectiva individual, né, que indivíduo é esse, pensando em termos do espaço-tempo? Posso pensar, por exemplo, e a filosofia a filosofia da mente estuda esse problema das diversas mentes, vamos dizer assim, que eu posso me perguntar se hoje eu, com 40 e poucos anos, sou exatamente o mesmo quando tinha 10 anos de idade. Não é? Quer dizer, todos nós aqui sabemos, uma questão óbvia, que eu não sou mais exatamente o mesmo quando eu tinha 10 anos de idade. Porque o nível de consciência que eu desenvolvi através da minha experiência cotidiana na vida foi me modificando. Os meus conceitos, a maneira de entender o mundo, de lidar com o mundo, ela foi mudando, embora existam elementos constantes, praticamente permanentes. Porque, por exemplo, os membros da minha família, os meus pais, eles me pensam como o mesmo indivíduo até hoje. Não é? Isso tem a ver exatamente com algum aspecto de permanência, embora os meus pais também reconheçam que eu não sou mais o mesmo de quando eu tinha 10 anos. Né? Então a gente pode se questionar como é que ocorrem, vamos dizer assim, essas variações. Se a gente tem uma consciência natural ou naturalizada, a gente, de uma certa forma, perderia um pouco desse processo de mudança ao longo do tempo. Porque esse aspecto de mudança, ele provavelmente ele não se deve única e exclusivamente a um desenvolvimento natural em termos de uma fisiologia humana, o cérebro humano, né? Que se modifica em termos de uma estrutura físico-química. Não é? Na verdade, tem muito a ver com um processo de socialização, de convivência cotidiana, de treinamento, não é? De determinados elementos mentais que vão se acumulando e vão sendo substituídos também ao longo do tempo. Não é? Bom, aí a outra questão que surge com isso também é em que medida a gente pode pensar numa consciência transcendental. Não é? Da mesma forma como na sociologia a gente pensa muito e fala muito dessa questão, né, sobre a sociedade ser uma entidade coletiva sui generis, porque ela justamente ela transcende as consciências individuais ou os indivíduos, né, nós podemos pensar na ideia de uma consciência efetivamente como algo transcendente a estados físicos e mentais específicos. Não é? Ou seja, usando mais ou menos uma metáfora, né, elaborada pelo filósofo alemão do século XVIII, o Leibniz, ele dizia o seguinte: a ideia de procurar uma mente, ela é uma tarefa inglória, porque você pode imaginar mais ou menos a mente como se nós fôssemos capazes de ampliar o nosso cérebro, a nossa cabeça, procurando ali dentro a mente humana, tá? A consciência. E se a gente fosse capaz de entrar dentro dela, não é? Mais ou menos como quase um brinquedo, vamos dizer assim, e imaginássemos que ela funcionasse com um punhado de engrenagens, como um grande moinho. Não é? Você entra dentro dele, ou dentro da cabeça, do cérebro, da consciência, e vai identificando aqueles elementos-chave do ponto de vista de um mecanismo, um grande mecanismo, não é? De alavancas, engrenagens, etc., ou mesmo elementos, vamos dizer, físico-químicos, substâncias.
né, que vão se combinando para produzir a tal da consciência. E o Leibniz brincava com isso e dizia, bom, o que vai acontecer na maior parte das vezes é que nós vamos entrar ali dentro e vamos ver aquele funcionamento gigantesco, aqueles mecanismos, e a gente pode precisar cada mecanismo, cada ponto fazendo uma coisa ou outra, etc., e levando ao produzir aquele resultado final que a gente chama de consciência. Mas, na verdade, a gente não conseguiria traçar uma linha que ligasse exatamente todos esses mecanismos do seu resultado final. Porque o que surge no final é algo maior do que essas peças individualizadas, não é? Esses elementos individualizados. Então aqui é a mesma coisa. O transcendental é muito difícil de explicar, não é? E os reducionismos, eles acabam, de uma certa forma, maquiando um pouco essa nossa capacidade de identificar exatamente qual o processo, o que está acontecendo. Tá? Hoje nós temos mais consciência sobre isso, a própria filosofia da mente, a ideia de que a mente, a consciência, na verdade é o resultado, é um processo. Na verdade, não é, melhor dizendo, não é um resultado que você possa reificá-lo, né? Ela está o tempo inteiro num processo. Tá? Nós não conseguimos ver a mente efetivamente como algo parado, estanque, tá? Porque senão a gente mata essa mente, mesmo do ponto de vista puramente analítico. Daí a dificuldade de se estudá-la efetivamente, né? Então, uma das grandes questões da filosofia, não é, se tornou, da filosofia do estudo da mente, é exatamente essa ideia de como que se pode captar, compreender efetivamente a consciência, como esse processo. Tá? E daí a gente vai encontrar o problema mente-corpo como o problema central a ser, vamos dizer assim, desafiado, dominado, né, entendido, né, de uma certa forma, explicado efetivamente. Por quê? Porque o risco, vamos dizer assim, das reificações em termos de reducionismos ontológicos e analíticos, ou seja, de criar uma confusão, né, sobre essa mente, a relação entre a mente e o corpo, ele é muito grande. E ao longo de pelo menos 2000 anos e mais, né, a gente tem feito isso, na verdade. Tá? Isso aqui, entender esse processo é importante para nós vermos também como isso é contrabandeado para dentro da perspectiva sociológica sobre o indivíduo e a formação da sociedade. Tá? Bom, então a gente pode pensar em dois polos, tá? Do ponto de vista da análise teórica, na filosofia da mente, que tentaram resolver esse dilema da mente e do corpo, mas na verdade acabaram reforçando uma suposta separação entre mente e corpo. Então a primeira noção consolidada foi aquela noção de uma perspectiva dualista sobre mente e corpo, ou seja, a ideia de que o que existe de fato de um lado é a mente e de outro o corpo. E uma coisa combinada com a outra cria sentido de existência para o indivíduo, para a vida. Tá ok? Aqui eu estou simplificando bastante, mas é mais ou menos essa a ideia. Você tem duas entidades que se combinam para produzir uma terceira entidade, vamos dizer assim. Tá? Mas existe uma hierarquia ontológica nisso aí. Alguns vão salientar uma entidade sobre a outra. Especificamente, a primeira versão mais hegemônica, vamos dizer assim, que deixou uma tradição longuíssima na nossa história do pensamento ocidental principalmente, é essa perspectiva dualista que começa lá com Platão e vai ser normalmente, né, hoje, pensada muito ligada diretamente a Descartes. E aí a noção do chamado cartesianismo, tá? A noção dualista do cartesianismo, não é? Que é uma ideia, né, de que a consciência ela é basicamente uma alma não incorporada, uma alma incorpórea e transcendental. Tá? Ou seja, ela existe independente, não é, de um substrato de corpos, vamos dizer assim, materiais. E é exatamente o que acontece ao contrário. Não é? É uma noção, vamos dizer assim, de que a alma ela já existe, ela existe por uma consciência divina, digamos assim, que toca, não é, os corpos, principalmente nesse caso os corpos humanos, e quando toca esses corpos humanos, geram a vida a partir de uma alma, não é, atemporal, de uma alma não espacializada, não é, ou seja, ela não ocupa um espaço, né, um lugar, não é, específico no mundo físico, ela simplesmente
é transcendental nesse sentido, é uma substância que não se corporifica efetivamente. Ela sempre é algo que existe independente do corpo. Na visão cartesiana, esse corpo é usado, pura e simplesmente. E depois que ele perde a sua utilidade, vamos dizer assim, ele é simplesmente deixado de lado e a alma volta para o etéreo, não é, dela e depois reencarna ou vai repassar para alguma outra corporalidade. Né? Então é a ideia, né, cartesiana clássica, né, de que a matéria física, o estado físico, ele é uma coisa corpórea, é uma coisa que ocupa um lugar no espaço, tá? Ou seja, é uma res extensa, não é? De outro lado, a consciência, não é, que ele vai identificar como esse elemento que é a alma, não é, é uma substância lógica, efetivamente, que existe de uma maneira independente, não é? Ela é incorpórea e ela é pensada como a res cogitans, não é, que é o que? A razão, a ideia, não é, de uma força, de uma existência para além do Estado. Né? Ela não ocupa o espaço, exatamente porque ela não é extensiva. Não é? Ela simplesmente é um elemento sintético do ser que tem a ver basicamente com uma capacidade de pensar. Nesse caso, é a capacidade de duvidar, né? Na perspectiva cartesiana. Não é? Então, ela não se reduz à alma, não é? Essa res cogitans, ela não se reduz ao corpo, não é? Ela é indivisível, por ela não tem extensão, então não faz sentido pensar em dividir, não é? Aquilo que não se divide, ela é sintética, ela é única. Como é que a gente pensaria então nessa sobrevivência dessa consciência fora do corpo? Porque normalmente nós identificamos a existência da consciência, seja, por exemplo, como razão, como pensamento, na verdade, como algo dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça. Não é? E esse é um problema para o dualismo. Não é? O dualismo de substâncias ele gera um problema para a identificação da mente que existe independentemente do corpo. Não é? E Descartes, né, vai procurar, então, né, ou melhor, vai conceber a ideia de uma alma que vaga, entre aspas, digamos assim, à procura de corpos para serem preenchidos e, naquele momento específico, a alma, que é muito superior, ou que, né, do ponto de vista ontológico e hierarquicamente se coloca acima dos corpos, ela dirige os corpos, não é? Ela determina o que os corpos vão fazer, digamos assim. Isso é um problema, porque nós temos então mentes incorpóreas vagando por aí procurando corpos, digamos assim. Não é? Uma coisa de um lado e outra coisa de outro, e dentro de uma fusão existe um processo de, vamos dizer assim, dominação interna, né, dos elementos corpóreos. Tá? Uma perspectiva que começa a rivalizar com a cartesiana, já no período, né, da Idade Moderna, era exatamente o outro lado, o outro extremo, não é? Que é uma redução analítica em termos de materialidade. Tá? Normalmente essas teorias são chamadas de fisicalistas, naturalistas. Um bom exemplo de uma teoria dessas é a chamada teoria do behaviorismo analítico, que é a que encontra uma explicação, não é, para a consciência a partir de uma análise de uma perspectiva de terceira pessoa sobre o comportamento dos outros, comportamento alheio. Então, eu adquiro consciência de mim mesmo a partir do momento em que eu observo os outros e as suas reações no mundo, que ligam estados mentais a estados físicos. Mas a expressão ou a expressividade, vamos dizer assim, de uma consciência, na verdade, ela ocorre, não é, a partir da apreensão que nós temos, não é, na observação de comportamentos dos outros. Né, mostrando para nós os diversos estados mentais. E é por isso que o mundo, na verdade, ele se reduz, né, não a uma alma incorpórea, mas ao contrário, se reduziria, melhor dizendo,
não é, a um mundo de fatos, não é, objetivos, e que tem uma fisicalidade, digamos, ou uma materialidade. Tá, ok? Então, os estados mentais, nessa perspectiva, ou nessas perspectivas, porque são vários tipos de teorização, não é, que vão ser desenvolvidas, digamos assim, né, utilizando essa perspectiva reducionista, o que ocorre é que os estados mentais são normalmente entendidos, na verdade, como epifenômenos, de uma certa forma, de estados físicos. Então a gente pode sempre, analiticamente, reduzir, não é, os estados mentais da consciência a estados físicos originais. A gente sempre vai encontrar uma correspondência. Por exemplo, a ideia de que nós sentimos dor, não é, a partir da ativação de fibras C, não é, que esquentam, vamos dizer assim, ou se excitam. Não é? E aí aquilo dá para a gente uma sensação que é um estado mental de dor. Tá? Quando acontece isso, a representação que nós, indivíduos, da nossa consciência, cria sobre a dor, tornando-a consciente para nós, né? Por exemplo, quando eu começo a sentir dor de dente, tá? O meu cérebro processa, através das relações físico-químicas e substâncias químicas entre células, né? De uma célula para outra, vai ativando um determinado circuito, e aquilo esquenta em termos do que é chamado na neurologia hoje de fibra C. Tá? Esse processo me permite a criação de uma representação, de uma imagem do que é sentir dor no dente. E aí, então, eu começo a representar aquilo a partir de uma imagem subjetiva, uma percepção subjetiva, mas que é ativada efetivamente, ou que pode ser encontrada, melhor dizendo, naquele processo físico-químico, né, de estados físicos do meu cérebro. Não é? É um reducionismo. Por quê? Porque a ideia de que eu estou captando a minha consciência da dor, de uma sensação, que é a dor, num processo puramente fisiológico. Tá? Então tem um reducionismo aí pelo outro lado. Não é? A consciência, então, ela passa a ser vista como uma expressão de mecanismos de trocas, né, físico-químicas na fisiologia humana. Basicamente o quê? O cérebro. Não é? Então a consciência passa a ser identificada com o cérebro, a mente ela passa a ser identificada fortemente ou determinantemente com o cérebro. Tá? E, consequentemente, isso vai levar à ideia, né, de uma racionalidade construída a partir de um cérebro capaz, físico-quimicamente, digamos assim, de estabelecer relações com o mundo externo e interno. Não é? De uma subjetividade. Então, obviamente, a racionalidade, nesse caso, é produto de uma fisiologia complexa, de alto nível, que tem a ver com milhões de anos de evolução, né, da seleção natural, que desenvolveu o humano, a ideia de humanidade. Tá, ok? Essa perspectiva também vai ter um problema de especificação da consciência em estados físicos, né? E principalmente a sua transição para os estados mentais, ida e vinda, não é? Ou seja, como é que se passa dos estados físicos para os estados mentais e vice-versa? Como é que se passa dos estados mentais para os estados físicos? Aqui é o mesmo problema que o Leibniz tinha chamado a atenção antes, né? Quer dizer, é como se nós fôssemos capazes hoje de olhar dentro do cérebro para cada detalhe no nível mais fantástico possível, né? Micro. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar, bom, a dor do dente, no final das contas, ela é efetivamente esse processo físico-químico? Então, teoricamente, eu teria que encontrar esse processo se desenvolvendo exatamente da mesma forma em todos os outros seres humanos. Não é? De maneira que eu possa classificar e especificar exatamente o que é a sensação da dor de dente. E esse é um grande problema, gente, porque, na verdade, vocês podem pensar aí, quer dizer, cada um de vocês, será que a dor de dente que eu represento para mim mesmo é a mesma que vocês representam para vocês, cada um na sua individualidade? Mesmo tendo fibras C disparando, digamos assim, não é? Quer dizer, não necessariamente, inclusive em mim mesmo. Muitas vezes eu posso demorar a tomar consciência de uma dor de dente que já estava ali, o processo físico-químico, ele já estava ali ativado há mais tempo. Mas nem por isso eu me tornei consciente dessa dor de dente. Tá? Estou usando aqui a ideia de uma dor de dente como uma sensação,
não é? Mas você pode ter outros tipos de estados mentais que são até mais complexos do que a sensação físico-química, digamos assim, para gerar dor, por exemplo. Pode ser qualquer outro tipo de coisa, como, por exemplo, a crença. Tá? Um estado mental que é crer, acreditar. Não é? Ele vai ter um outro tipo também de desenvolvimento que dificilmente se reduz exatamente a um processo físico-químico. Então, se coloca de novo um grande problema dentro da perspectiva da filosofia da mente. Né? Quer dizer, como é que a gente pode explicar de fato essas relações? A gente vai ver mais para o final dessa aula que a gente pode pensar uma alternativa, não é, que não cria uma separação e nem uma hierarquia profunda, digamos assim, ontológica, entre mente e corpo, entre estados mentais e estados físicos. Tá? Porque tem a ver basicamente com a ideia de processo, né, da consciência, e que tem a ver com a combinação, com a interação de diversos elementos que a prioristicamente não são possíveis de serem simplesmente reduzidos a um processo linear de causa e efeito, digamos assim. Tá? Para a gente continuar, eu queria agora fazer uma descrição, vamos dizer assim, especificar melhor o que são chamados estados mentais. Tá, ok? Porque, na verdade, vocês já devem ter visto aqui, eu citei alguns, como, por exemplo, a ideia de crença, a sensação da dor, não é? E várias outras ideias, na verdade, que estão correlacionadas. Né? Os estados mentais são de diversos tipos, diversas ordens, embora possam compartilhar, digamos assim, de princípios analíticos muito semelhantes. Tá? Então, a primeira forma da gente entender esses estados mentais é classificá-los efetivamente e ver o que anda junto com o que. Porque um dos grandes erros do pensamento, normalmente, quando lida com a questão da mente e do corpo, e essa ideia de estados mentais e estados físicos, é que a gente assume que estados mentais são uniformes, homogêneos na sua própria natureza e na sua dinâmica. Tá? Que é tudo a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Os estados mentais, existem diferenças internas entre o que a gente considera estados mentais, que torna, às vezes, muito específico cada tipo de estado mental e aqueles mecanismos analíticos que eles acionam. Tá? Da mesma forma como os estados físicos. Tá? Então vamos pegar aqui basicamente os estados mentais, que normalmente são aqueles que a gente tem mais dificuldade de classificar e de ordenar efetivamente, principalmente o senso comum. Tá? Aqui eu estou me baseando basicamente no livro do Keith Maslin, que é um filósofo que tem uma especialidade, né, em estudos de filosofia da mente. Tem um livro publicado em português que é uma introdução à filosofia da mente. E aí ele vai classificar, não é, baseado em toda a literatura, né, recente sobre o tema, ele vai colocar em 6 classes aproximadamente, ou tipos de estados mentais, que são esses que estão listados aí. Primeiro, a ideia de sensações. Então olha só, primeira coisa fundamental, existem, para começar, estados que são estados sensitivos, digamos assim, que podem ser sentidos diretamente, tá? E aqueles estados que são estados de não sensação. Tá? Isso aqui já é uma distinção importante. Os estados mentais, eles podem criar, digamos assim, uma fantasia do mundo, uma representação do mundo, não é? Que não está ligada diretamente a uma sensação física desse mundo. Tá, ok? O que traz uma sensação física do mundo, que se a gente fosse buscar lá embaixo, nas origens, como a ideia de dor e fibras C ativadas, né, esquentadas, vamos dizer assim, são, na verdade, estados mentais muito específicos. Nem todos os estados mentais se produzem, não é, a partir do contato corporal, digamos assim, de estruturas corpóreas físicas, né, ou físico-químicas, com o mundo externo ou mesmo interno. Tá? Então, por exemplo, uma dor de dente, ele faz esse processo. Não é? A dor de dente me permite sentir o mundo diretamente, sem nenhum tipo de intermediação ou de uma membrana de representação dessa dor no mundo. Na verdade, eu sinto a dor como qualquer outra espécie animal, porque exatamente nós temos processos físico-químicos muito definidos em torno disso. Tá? Agora, a tomada de consciência dessa dor
nem sempre ela vai ser gerada diretamente por uma sensação imediata, sem intermediação. Muitas vezes ela pode ser intermediada. A intensidade da dor, a maneira de apresentar e representar essa dor publicamente e assim por diante. Por isso, os estados de sensação, muitas vezes, eles vão estar ligados ou vão produzir, consequentemente, estados de não sensação também. Tá? A gente vai ver melhor isso aqui agora. Bom, os estados de sensação, as sensações propriamente ditas, elas são desse tipo que estão colocadas aí. As dores, as vibrações, né, no corpo, formigamentos e assim por diante. Tá? A sensação de coceira, né, comichão, etc. Todas essas sensações, esses sentidos que nós adquirimos quase que fisicamente, ou na realidade quase sempre, né, de um ponto de vista de uma imediaticidade física, um contato com o mundo, tá, no nosso entorno. Outro tipo de estado mental, que não é de sensação, é exatamente a cognição. A cognição humana, que é o quê? A nossa capacidade de conhecer a realidade, tá? A nossa capacidade de perceber o mundo de uma maneira em termos de entendimento desse mundo, de uma análise, de uma observação, de uma reflexão sobre esse mundo. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui nesse caso? Nós não necessariamente, ou nesse caso não necessariamente, nós efetivamente não sentimos esse mundo, nós analisamos esse mundo. Nós desenvolvemos determinadas percepções desse mundo que são diferenciadas em termos de sensação. Nós não sentimos esse mundo dessa forma, nós conhecemos o mundo. Nós entendemos o mundo, estabelecemos relações de sentido no mundo, tá? Ou significados para esse mundo. Tá? Esse aspecto cognitivo ele pode ser traduzido aí em diversas palavras, termos que remetem à noção de cognição. Né? Principalmente a ideia de pensamento. Então, pensar o mundo é conhecer o mundo. É um estado mental cognitivo. Tá? Acreditar, crer sobre elementos do mundo também é um aspecto cognitivo. Não é? Raciocinar o mundo, não é? Pensar sobre o mundo, mais uma vez, é um aspecto cognitivo. Compreender o mundo, procurar estabelecer relações de sentido em termos de significados desse mundo, atribuir significados ou receber significados, né, a partir de uma linguagem pública, né, compartilhada, também é uma maneira cognitiva de estabelecer um vínculo, uma relação corporal com o mundo. Tá ok? Em termos de uma consciência, produzindo uma consciência sobre esse mundo. Tá? As emoções são estados também de não sensação, mas que fazem uma ligação, digamos assim, entre o cognitivo e o sensitivo. Tá? E aí as emoções são aqueles elementos que nós sentimos internamente de uma maneira apreendida cognitivamente. Tá? Seria um outro nível, vamos dizer assim, de sensação. Tá? Mas que não tem uma sensação direta, né, imediata. Por exemplo, a ideia de medo, eu tenho medo de alguma coisa, sobre alguma coisa. Não é uma sensação imediata como fibras C ativando a sensação de dor. A dor é imediata. Eu não sinto dor sobre alguma coisa. Não é? Eu simplesmente sinto dor, está ali, né? Minha percepção imediata. Tá? No caso do medo, da raiva, da inveja, felicidade, alegria, amor, etc., vocês podem pensar em vários tipos de emoções. São já representações, não é, de um determinado nível de consciência, não é, sobre determinadas representações ou apresentações do mundo. Não é? Então eu sinto medo, por exemplo, de sofrer algum tipo de violência física, andando na rua, por exemplo. Mas para eu ter medo disso, aquela violência física, ela precisa existir de alguma maneira. Como ela existe? Ela existe a partir de uma representação cognitiva do mundo. Por exemplo, eu só vou passar a sentir medo do fato de sofrer violência física se alguma vez eu recebi esse tipo de violência, sofri esse tipo de violência, não é? Ou se eu observei, não é, na vida pública exemplos desse tipo de violência. Tá? Então a emoção ela vai se construir sobre algo. Não é? E esse processo ele não é imediato com uma sensação física do medo.
eu posso depois incorporar essa sensação física, não é? Ligando a determinadas representações do medo. Por exemplo, a minha garganta secar, de tanto pavor em uma determinada situação. Ou então sentir dor abdominal, a dor na barriga, um frio na barriga, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas a emoção em si, ela não produz imediatamente uma sensação física que a define. Porque eu posso sentir sensação seca, por exemplo, de secura na garganta ou de dor na barriga, para um outro tipo de emoção, que pode ser, de uma certa forma, o amor. Né? Em algum momento, por exemplo, em uma sensação quando descobrir que eu estou amando uma pessoa, eu posso, na verdade, travar de uma certa forma a sensação da garganta seca, mas que vai me levar a uma emotividade positiva, uma sensação positiva, ao contrário do medo, que é uma sensação negativada. Tá? Então daí a gente vê também a complexidade da formação desses estados mentais. Não é? Bom, as percepções são outros tipos de estados mentais que têm uma ligação sensitiva maior, mais forte, num grau mais próximo de sensações diretas. Tá? Porque as percepções têm a ver basicamente com o conjunto de sentimentos que nós desenvolvemos ao longo da evolução. Não é? Ao longo de milhões de anos, na verdade, porque vem desde as espécies anteriores, né, na cadeia evolutiva, que vieram desenvolvendo capacidade de sensações se organizarem em sentimentos perceptivos. Tá? A ideia de estados de percepção. Esses estados de percepção, o neurofisiologista português, o Antônio Damasio, que é uma figura extremamente importante no campo também de estudos cognitivos, né, de uma perspectiva neurológica, ele chama de portais. Tá? São os portais sensitivos que o nosso corpo e consciência desenvolvem para ler e interagir com o mundo, tanto o mundo externo quanto o mundo interno. Tá? Então as percepções, elas são basicamente aquelas 5 fundamentais, né, do ponto de vista inclusive fisiológico, que é o ver, a visão, capacidade auditiva, a degustação, né, a capacidade olfativa, também a capacidade do tato, a sensação do tato, texturas, etc. E ainda tem uma sexta, não é? Que é a nossa capacidade, o nosso sistema vestibular, não é? Que é a nossa capacidade de equilíbrio, uma sensação de equilíbrio e de movimento no ambiente, no espaço. Tá? Todas essas percepções, elas também são estados mentais. São estados mentais mais próximas do estado bruto da sensação. Tá? Por isso também elas fazem esses portais de sensações, né, ou de sentimentos, melhor dizendo, no sentido que Damasio coloca, elas permitem, vamos dizer assim, uma conexão, não é, entre os aspectos do mundo físico vivenciados na primeira pessoa, não é, articulados internamente com estados mentais de conhecimento sobre o mundo, estados de não sensação, como estados cognitivos e também estados emocionais, tá? Que produzem uma representação do mundo, né, amparada, digamos assim, por esse aspecto mais físico, tá? Fisiológico, inclusive, da fisiologia humana. Nós temos também estados de quase percepção. Não é? Estados de quase percepção são aqueles que ficam no meio do caminho entre aquilo que nós sentimos no aspecto da percepção, de portais de sentimentos, tá? E aquilo que é o mais abstrato, vamos dizer assim, em termos dos estados mentais que existem como representações do mundo, da vida. E normalmente os chamados estados de quase percepção, eles têm a ver basicamente com um aspecto de alteração, às vezes físico-químicas, inclusive, da mente, da consciência. Não é? Estados de alteração de consciência. Digamos assim, o sonho, por exemplo, não é? Que pode ter consequências de sensação efetiva. Você pode acordar suando, por exemplo, com um sonho, um pesadelo, por exemplo, não é? Como também a própria imaginação, não é? Que pode ser tão vívida, tão profunda, tão rica, que ela gera sensações específicas. Tá? A mesma coisa a alucinação, de fantasiar o mundo, a realidade objetiva em termos de representações, que tem consequências também, desdobramentos físico-químicos, eventualmente. Tá? Sudorese, enfim,
elementos que estão aí relacionados. O fato é que esses estados de quase percepção, eles também muitas vezes são traduzidos em estados mentais de não sensação, como por exemplo crenças, não é? Nas origens, né, das religiões, muitas vezes são reportados em termos antropológicos, né, um processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento de noções sobre a realidade que são evocadas a partir, por exemplo, de sonhos. Não é? Então tem um processo de construção de uma crença que é um estado de não sensação, um estado cognitivo que produz um efeito sobre a nossa interação com a realidade, que vem muitas vezes a partir de estados de quase percepção e que fazem uma transição entre a sensação e a não sensação, digamos assim. E finalmente nós temos uma outra classe muito importante de estados, né, que são os chamados estados conativos. Tá? A ideia de conativo, tá, é a noção spinoziana, um outro filósofo do século XVII, importante, né, no início da Idade Moderna, que foi Baruch Spinoza, né, que trabalhava com essa noção de uma perspectiva que não era cartesiana, dualista, era uma perspectiva, na verdade, monista, que procurava entender o mundo a partir dessa integração de mente e corpo. A ideia da alma, da consciência, como algo incorporado no humano, uma coisa única. Então ele dizia uma noção, né, monista, digamos assim, que o nosso corpo ele produz na verdade ele exerce uma força, não é? Que é o desejo, a vontade de viver, tá? É o sopro da vida, na verdade. Essa é uma perspectiva, na verdade, que é um desdobramento aristotélico, de Aristóteles, não é? Que concebe a ideia de um corpo preenchido por uma força que é o desejo pela vida, o desejo da existência. Tá? O estado conativo ele tem a ver basicamente com esse elemento mental que nos impulsiona para a vida, tá? Que nos coloca na perspectiva de buscar algo, e não só de buscar, mas de atingir algo especificamente, tá? De objetivar a vida, tá? De algo maior. Então, nesse sentido, os chamados estados conativos têm a ver basicamente com a nossa capacidade de agir no mundo, de viver, de respirar, né? Buscar a vida efetivamente. Então, agir, tentar, não é? A ideia é exatamente de tentar, é de focar alguma coisa e fazer uma experiência no sentido de atingir aquilo, de alguma maneira, de desejar, de querer, né? Efetivamente, ou seja, liberar o impulso interior para o mundo, né, externo, né, de buscar alguma coisa. E, finalmente, a ideia de intencionar. Né? A gente vai ver daqui a pouco que a noção de intencionalidade, que é extremamente importante para o desenvolvimento de uma consciência humana, tem a ver basicamente com o estado conativo, intrínseco ao humano. Não é? A vontade de conhecer, de perceber, de captar a existência do mundo, né? De preencher, vamos dizer assim, determinados vazios internos com um conhecimento, uma compreensão da vida humana, da vida no mundo. Tá? Então eu vou voltar a falar um pouco mais disso aqui daqui a pouco. Bom, continuando nessas especificações, agora a gente pode ler fácil aqui esse slide diante de tudo que eu já coloquei aqui, do tanto que eu já falei. Primeiro, né, as sensações, elas exigem uma tomada de consciência imediata, tá? Ela é imediatista, tá? Ela nos exige uma atenção focada. Sentir dor de dente necessita que eu, de alguma maneira, meu corpo, né, chame a atenção da minha consciência, digamos assim, ou do meu conhecimento, melhor dizendo, sobre aquela sensação, tá? E normalmente a sensação de dor ou qualquer outro tipo de sensação físico-química, ela é elementar em si mesma exatamente porque não precisa muito esforço de chamar a consciência para isso. Porque todas essas estruturas, os portais de sentimentos, né, digamos assim, como esse elemento aí que o Damasio chama atenção para as percepções, o entendimento dos estados de percepção, né, eles, na verdade, eles já nos munem, vamos dizer assim, de instrumentos que, através do corpo humano,
não é? Que estão ligados, de uma certa forma, à própria constituição da consciência. Não é? Esse é o resultado do processo da seleção natural, não é? Durante milhões de anos, que nos desenvolveu uma capacidade perceptiva riquíssima, tá? E que se compõe junto com estados de sensação, estados mentais de sensação, que nos ajudam a nos localizarmos, né, em termos de extensão no mundo, né, de mobilidade nesse mundo, né, para sobrevivência. Tá? Então, nesse aspecto, né, as sensações, elas, na verdade, embora eu tenha colocado aqui, elas exigem uma tomada de consciência imediata. Essa tomada de consciência imediata, como eu falei, ela é imediata, ela simplesmente é. Uma dor, ela simplesmente aparece, ela é. Né? A gente não tem muito esforço de processar mentalmente o que é uma dor, qual é a sensação da dor, por exemplo. Tá? Por isso mesmo, a gente desenvolve, né, uma habilidade, uma capacidade, não é, de classificar ou de sentir efetivamente. Né? O Damasio, ele fala especificamente, do ponto de vista evolutivo, de uma sobreposição de camadas, vamos dizer assim, de percepção, não é, que estão ligadas muito a uma noção de um mundo interno antigo do humano, que na verdade evolutivamente remonta a milhões de anos, desde a formação, o surgimento das primeiras bactérias, né, e as estruturas unicelulares, na verdade há milhões de anos atrás, né, na verdade é quase mais de 1 bilhão de anos atrás. E a gente vai ver isso depois na segunda aula nessa linha aqui. Bom, os estados de não sensação, né, ao contrário, né, eles são chamados na filosofia de disposicionais. Por quê? Porque os estados de não sensação, eles se elaboram a partir de outros estados, muitas vezes, que se colocam diante dele, principalmente estados de sensação. Não é? Então eles dependem de uma contextualização, né, para a tomada de consciência. A tomada de consciência é essencial para o funcionamento, para a operação desses estados mentais. A questão é que muitas vezes esses estados mentais, como a crença, por exemplo, elas são internalizadas por nós, seres humanos, nós indivíduos, na sociedade que nós vivemos, nós internalizamos diversas crenças. Por exemplo, eu estava falando aqui agora há pouco da ideia do medo, não é? E eu falei da necessidade desse estado emotivo, né, que é o medo, estar também ligado a um outro estado mental de cognição ou de conhecimento, que é exatamente a crença na situação em que eu possa ser, por exemplo, violado de uma maneira brutal, digamos assim, né, andando na rua e tudo mais, em qualquer ponto, e por isso mesmo eu tenho uma sensação de medo. Né? Na verdade, eu tenho um sentimento de medo, né, que vai produzir sensações efetivamente físico-químicas, ou seja, uma composição de diversos estados mentais aqui nesse caso. Tá? O que acontece? Essa crença minha que produz ou que me ajuda a representar uma sensação, um sentimento de medo, a emoção de medo, ela na verdade ela é elaborada, não é, disposicionalmente, ou seja, vai depender do que tem à minha disposição num determinado momento, num determinado contexto. Por exemplo, a própria crença na violência. Por quê? Foi o que eu falei, eu tenho que ter tido uma experiência, mesmo que seja observacional, da violência anteriormente, para ela permanecer na minha mente como uma crença, dentro da minha memória, por exemplo. Tá? O que significa que, embora eu tenha uma crença sobre a violência, ela não precisa estar o tempo todo ativada. Né? Eu não preciso estar consciente do medo. Ele pode simplesmente existir internamente ligado a outros estados mentais, sem eu perceber que é exatamente aquilo que está acontecendo. Essa é uma característica de estados de não sensação. E a tomada de consciência sobre eles é por isso mesmo também mais complexa. Exige um mecanismo interno de uma busca de conhecimento, tá, que implicam estados conativos, especialmente a ideia da intencionalidade. Tá? A gente tem que querer, não é, ver o mundo de uma determinada forma, para fazer sentido sobre determinados estados mentais que envolvem interpretações, compreensão, estabelecimento de significado e sentido para as minhas relações no mundo. Tá ok? Bom,
o que acontece? Por isso mesmo que se diz muitas vezes que esses estados de não sensação são disposicionais e existem enquanto potencialidade. Por isso mesmo, dependem de outros estados na maior parte das vezes, não é? A serem efetivamente ativados para aquilo acontecer efetivamente. Não é? Isso nos leva a uma noção sobre as sensações, tá? Que na filosofia, chamada fenomenologia das sensações, propriamente, reforçam a ideia ou levam a uma ideia, não é? De uma mentalidade ou de uma mente a partir de uma perspectiva de primeira pessoa que é fundamentalmente subjetiva e por isso mesmo é privativa, digamos assim. É a ideia de que somente eu, Dmitry, sou capaz de sentir determinados eventos, determinados fatos, e sou capaz de saber exatamente o que eu estou sentindo, não é? Nesse aspecto. E por isso mesmo eu vou produzir uma experiência subjetiva, bruta, privativa, das sensações. Tá? Muitas vezes não apenas de sensações elementares, como os estados mentais de sensação, propriamente ditos, como dor, etc., como eventualmente de outros estados de não sensação, mas que são às vezes meio ambíguos, por exemplo, a emoção. Então a noção de amor eu sinto de uma maneira muito subjetiva, minha. Eu estou amando. Cada um de nós também reflete isso. Mas provavelmente a maneira como eu amo e sinto, né, e acaba produzindo uma sensação relacionada a outros estados mentais, o frio na barriga ou qualquer coisa nesse sentido, que pode ser mais positivo ou pode ser negativo, vai ser diferente de pessoas para pessoas. Essa ideia dos qualia, que são exatamente esses fenômenos subjetivos ou experiência subjetiva privativa das sensações, tá? Elas são muito hoje utilizadas na filosofia da mente para estudar ou para se avaliar de uma maneira mais adequada, não é, a relação, digamos, entre mente e corpo. Exatamente porque é a ideia e a crença de que, mesmo que se procure integrar a relação entre mente e corpo, não é? É impossível, em alguma medida, você reduzir, ou melhor dizendo, nesse caso, né, você não levar em consideração determinados estados mentais que são puramente subjetivos e privativos. Nesse caso, especialmente estados de sensação, tá? Como dor, como cócegas e assim por diante. Tá? Esses estados, para muitos filósofos, não é, eles são, na realidade, constituídos de qualia, não é? A experiência subjetiva privativa daquela sensação. E por isso mesmo eles não seriam, não dependeriam, vamos dizer assim, de elementos que estão baseados necessariamente, vamos dizer assim, numa sensação puramente físico-química. Elas têm a ver basicamente com a construção de uma subjetividade intrínseca do humano, que teria para alguns a ver com essa ideia cartesiana, por exemplo, de uma alma incorpórea que ativa essas sensações do ponto de vista imediato físico-químico, mas que não se reduzem a elas propriamente. Numa outra perspectiva materialista, os qualia reforçariam a outra ideia, que é exatamente a ideia de que, bom, você tem elementos fundamentais da perspectiva individual, subjetiva, que na verdade tem a ver com experiências imediatas físico-químicas e que produzem uma noção do eu sobre o mundo, né? Enfim, estados cognitivos, né, eles não têm qualia, definitivamente. Ou seja, eles não se reduzem a uma individualidade pura, tá? Por isso mesmo os estados cognitivos, a capacidade de conhecer, de interpretar o mundo, tem a ver com uma interação do indivíduo humano, da nossa mente, na produção da consciência, com o mundo externo, né? O mundo dos outros, inclusive. Né? Por uma ideia simples, né? Não se sente o que se conhece, entende. Tá? Simplesmente conhecer o mundo através da cor, por exemplo, né? Uma cor, o verde das árvores, etc., não necessariamente me leva a sentir, vamos dizer assim, de uma maneira particular, não é, efetivamente esse verde. Tá?
Mas estados emocionais, sim, eles vão fornecer qualia, né? Eles vão existir com qualia, né? Somos capazes de sentir as emoções de forma difusa, não controlada, atribuir determinadas imagens. Como eu tinha falado antes, porque o estado mental das emoções é um estado normalmente que se projeta ou se interage com outros estados mentais. Tá? Os estados conativos eles são muito ambíguos às vezes, tá? Porque em termos de uma fenomenologia das sensações, alguns, né, por exemplo, aspectos do desejo, não é, podem remeter a sentimentos muito fortes. Não é? Por exemplo, querer um objeto, não é, e esse processo de objetificar, ele tem, de uma certa forma, não é, uma ligação com estados de percepção, não é, que nos levam, muitas vezes, a imaginar ou a sentir de uma maneira muito particular, digamos assim, dependendo de uma qualidade muito subjetiva, né, de como nós percebemos, né, e integramos aquilo num desejo, num aspecto de querer aquilo. Tá? Outros estados conativos, como intencionar, por exemplo, tá? Por outro lado, não tem qualia, né? Porque nós não sentimos efetivamente o que nós intencionamos. Tá? Nesse sentido, por exemplo, se eu quero, por exemplo, imaginar que da hora que eu sair daqui, eu vou me preparar para almoçar. Eu quero almoçar num determinado lugar, eu quero almoçar ou na minha casa ou eu quero almoçar num restaurante. Quando eu penso nisso e imagino, né, um objetivo, aonde que eu quero, por que eu quero, etc., em momento algum eu tenho alguma sensação sobre isso. Tá? É uma sensação imediata sobre esse desejo, esse querer especificamente. Por isso essa ambiguidade. Às vezes a gente pode remeter a alguma sensação, mas muitas vezes não há por que remeter a nada disso. Tá? Finalmente, as sensações elas são os estados mentais mais elementares, digamos assim. Né? Isso deve ter ficado claro, pois as sensações simplesmente são. Tá? A gente sente algo, né? Mas não sentimos sobre algo especificamente. Nós simplesmente sentimos imediatamente. A sensação da dor de dente não é uma sensação sobre o dente. Tá? É uma sensação físico-química imediata no corpo, pura e simplesmente. Tá? Agora, a representação da dor pode evocar outros estados mentais, como, por exemplo, estados emocionais, e eu posso sentir uma dor vinculada, por exemplo, a uma emoção sobre a dor do dente, que me remete a algum tipo de representação. Por exemplo, quando eu era menino, criança, e ficava na cadeira do dentista e ele vinha com, né, o ferrinho e me deixava lívido, né, de dor, né, quase desmaiava de dor. Então, mesmo que a dor física do dente não tenha nada a ver com aquela imagem mental de uma emoção de pânico, né, de pavor, de sentar na cadeira do dentista, aquilo me remete imediatamente quase. A sensação que eu tenho é de mediaticidade, digamos. Mas, na verdade, ela é uma representação em termos de emoções. Não é? No caso, efetivamente, dos estados mentais de não sensação, não é? Como as emoções, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, eles têm o que a filosofia chama de sobriedade, porque tem a ver exatamente com estados mentais que se apresentam sempre sobre alguma coisa, sobre algum outro estado mental, inclusive. Tá? E aí, nesse caso, se abre uma perspectiva não apenas da primeira pessoa, ou seja, do qualia, em termos absolutos, né, de uma subjetividade, uma experiência subjetiva pura, mas também de lidar com uma experiência de terceira pessoa, tá? Que é aquilo que eu também já falei aqui sobre o medo, por exemplo. Você ter uma crença interna, internalizada, não é, sobre uma observação que é pública, que é compartilhada publicamente através da linguagem e que fornece, na verdade, um sentido da percepção sobre os outros, a violência ocorrida sobre os outros, por exemplo. Tá? Ou nesse caso, por exemplo, quando eu rememoro a minha infância na cadeira do dentista. Sou eu mesmo olhando não para mim na perspectiva atual, mas na perspectiva do passado, de um outro estado mental de um Dimitri que já foi. Não é? Então também tem um elemento de terceira pessoa. A sobriedade é um termo importante na filosofia que nos ajuda a pensar efetivamente nesses aspectos mentais. Ou seja,
por tudo isso que eu já acabei de falar, a gente percebe que não há uma homogeneidade sobre estados mentais. Existe uma grande complexidade em termos de tipos, classes, não é? E de eventos mentais na nossa vida cotidiana e no mundo. Não é? Daí que a consciência, sendo resultante da ligação ou do processo de combinação constante entre, ou frequente, né? Uma combinação frequente entre estados mentais e estados físicos, né? Nos leva à ideia de que a consciência tampouco é também essa entidade sui generis, não problemática, não é? Única, digamos assim, homogênea e uniforme, etc. Não, de forma alguma. Não é? E aí a gente chega, né, quase já aqui no final dessa aula, a gente chega à noção de intencionalidade, que é um elemento central para a gente entender como a consciência, né, ela chega a esse aspecto evolutivo tão sofisticado que envolve uma disposição de estados mentais e estados físicos na nossa percepção da existência no mundo, na nossa reflexão ou reflexividade no mundo, não é? Que está ligada, obviamente, ao nosso querer, ao nosso desejo, à nossa busca de compreensão desse mundo, de percepção de um conteúdo específico desse mundo, não é? E como isso nos leva a uma racionalização, a uma capacidade de racionalizar o mundo, no processo de transição do interno para o externo e do externo para o interno, não é? Esse processo contínuo, não é? E isso já antecipo aqui, nos leva a essa perspectiva mais integrativa, não é, do corpo, da mente, não é, e também do indivíduo e da vida em sociedade, da vida cultural, não é, com o mundo externo dos outros. Não é. Tudo isso se liga. Né? Eu espero que vocês consigam acompanhar esse salto, digamos assim. Tá? Tem a ver exatamente com esses níveis, vamos dizer assim, de complexidade em termos tanto do aspecto sensitivo, né, da percepção, né, os portais de percepção que levam aos sentimentos humanos, efetivamente, quanto à constituição, efetivamente, né, do aspecto... Não, tem um mosquito aqui me atrapalhando. Que levam especificamente a questão da elaboração, efetivamente, de algo, entre aspas, externo, não é? ao indivíduo humano, que é a própria sociedade, que remete a um nível de consciência, né? De uma consciência do ser, né, nesse mundo. Bom, retornando aqui a esse ponto da intencionalidade, a gente discutindo o que leva, o que remete à noção de intencionalidade. Não é? Então se lembrem lá que é, em princípio, parte de um estado mental chamado conativo, não é? Que é a nossa vontade de atingir, não é, um determinado ponto sobre a nossa percepção do mundo ao redor. Tá ok? Isso tem a ver basicamente com estados, então, chamados intencionais, como querer, né, o desejo, efetivamente, o aspecto das emoções, eventualmente, que também levam, vamos dizer assim, alguma perspectiva, né, sobre essa questão de desejar, não é? Mas, enfim, esses elementos, né, vamos dizer assim, intencionais, eles, na verdade, se assentam sobre a nossa capacidade perceptiva de estabelecer um vínculo com o mundo externo, em termos também de um conteúdo proposicional, né? Em termos de um conteúdo, na realidade, que a gente pode chamar intencional, né? Especificamente. Esse conteúdo intencional, ele leva a uma atitude nossa sobre o mundo. Não é? Ou seja, nós não estamos aqui pura e simplesmente para viver como vegetais. Não é? Nós não estamos vegetando no mundo, digamos assim. Isso tem a ver basicamente com a nossa capacidade verdadeiramente humana de interagir no mundo, intervindo sobre esse mundo, propondo. Tá? Esse aspecto tem a ver com a noção de uma atitude, efetivamente. Ou seja, o desenvolvimento de uma capacidade de se colocar no mundo, ter atitude. Né, no senso comum, tem a ver com isso, na verdade. Ou seja, tenha atitude, tenha uma capacidade de se colocar, se posicionar nesse mundo, de propor uma ação, tá? De propor um determinado tipo de objetivo para o mundo, de querer esse mundo.
tá? Então, essa noção, digamos, né, da intencionalidade, ela tem a ver basicamente com estados mentais, não é, que buscam, vamos dizer assim, estabelecer um vínculo com o conteúdo, né, que é percebido no mundo. Nesse sentido, é muito diferente das sensações, porque os estados de sensação, que são estados mentais elementares, eles não possuem, na verdade, um conteúdo de percepção definido. Como eu falei, a ideia de uma dor de dente, ela pode, na verdade, estar ligada a várias outras sensações de dor. Tá? Eu posso pensar na sensação de doer o dente, de doer, por exemplo, o meu braço, tá? Porque o meu braço estava muito travado, eu fiquei muito tempo sentado em cima dele, alguma coisa assim, não é? Ou posso pensar na picada de um bicho peçonhento, não é? Todas essas sensações de dor, não é? Elas na verdade não especificam a priori um conteúdo de percepção. Esse conteúdo de percepção é atribuído posteriormente na minha tomada de consciência. Mas primeiro eu sinto a dor, depois eu posso representá-la de alguma forma, tá? Mas a dor já está lá, não é? Então ela na verdade ela simplesmente é. O que vem depois, que seria o aspecto, né, dessa membrana que representa o mundo real, não é exatamente uma forma de processar sensações, sentimentos específicos, na maneira de se colocar no mundo. Tá? Então, esse processo, não é, ele vai gerar, né, outros tipos, né, de estados mentais em termos de percepção. Uma percepção sobre alguma coisa, aquela ideia da sobriedade. Né? Inclusive sobre outros estados mentais, como eu falei aqui no caso de estados de sensação, no caso da dor. Então, os conteúdos de percepção, eles propõem uma perspectiva de representação do mundo vivido. É esse o aspecto do intendere, né, do intencional. Né? A gente busca representar o mundo de uma maneira que torne esse mundo inteligível para a nossa interação nesse mundo, para a nossa colocação nesse mundo, não é para a nossa ação efetivamente. Então, nesse sentido, essas percepções internas e externas, né, elas são determinantes para a gente construir, elaborar um conteúdo de percepção sobre a vida, sobre o mundo, nos posicionarmos diante do mundo. O que é importante aqui, gente, a gente já antecipar, é que esse elemento ele nos permite integrar, tá, tanto perspectivas de primeira pessoa, do estados mentais de subjetividade pura, né, os qualia mais puros do aspecto da sensação, privativos, também com estados de primeira pessoa, perspectivas, melhor dizendo, de terceira pessoa. Tá? Então eles permitem essa integração. Tá? Diante da maneira como cada um de nós, a nossa consciência se desenvolve e estabelece vínculos, relações com o mundo externo e o mundo interno e essas representações de primeira e de terceira pessoa. Tá certo? Então o que acontece? A sobriedade, né, que é um elemento importante que a gente já começou a discutir aqui, resulta sempre do conteúdo de percepção sobre algo. Tá? A sobriedade é algo que vem, de certa forma, digamos assim, no processo contínuo, empírico, cotidiano. Tá? Não é algo dado. Tá? Ela vai ser elaborada através da nossa experiência cotidiana e da nossa busca de interagir com o mundo, efetivamente. Então, o conteúdo da percepção sobre algo leva diretamente a essa noção de um conteúdo de intencionalidade, ou um conteúdo intencional, porque ele busca exatamente circunscrever o mundo dentro de uma percepção possível sobre esse mundo. Tá? E por isso mesmo gerar uma representação de uma determinada perspectiva ou de um ângulo sobre os eventos da nossa vida cotidiana. Tá? Então ele é o resultado, né, o conteúdo intencional é o resultado de nossa percepção sobre o algo da realidade vivida, a nossa experiência. Alguns estados mentais são fundamentalmente intencionais. Vocês já devem ter percebido isso aí daquela lista que a gente viu ali atrás. Não é? Pois esses estados intencionais, né, estados mentais intencionais, eles expressam uma atitude diante do mundo da experiência subjetiva, que é justamente a busca, né, de se colocar no mundo e captar o que está no nosso entorno. Não é? Ou seja, focar um alvo, não é? Delimitar, classificar, ordenar o mundo,
não é? De acordo com a maneira como nós percebemos e colocamos uma ordem, uma organização, um sentido para esse mundo, um significado. Captar a realidade, a ideia da realidade, tem a ver com isso. A maneira como nós, indivíduos, nos percebemos como sujeito de ação, de experiência, de compreensão, de estabelecer sentido para a vida, para o mundo, e tornamos esse mundo algo objetificável diante da nossa perspectiva de vida. Tá? Nós tornamos o mundo algo que é um objeto, construímos, elaboramos o objeto. Tá? Então, nesse sentido, o conteúdo intencional, que tem a ver com esse querer captar a realidade, ele é fundamentalmente propositivo, proposicional. Não é? Nós buscamos aprender, nós queremos pegar, ou seja, ter atitude. Não é? São estados intencionais, não é? Devem ser vistos aqui como atitudes proposicionais. É o que o filósofo inglês Bertrand Russell, não é, chamou de atitudes proposicionais. E ele dizia que esses elementos que estão, vamos dizer assim, no nível mais alto, digamos assim, não é, do desenvolvimento da nossa capacidade de consciência, não é, da nossa consciência sobre o mundo, ele se traduz ou se revela a partir de atitudes proposicionais diante da existência, diante do mundo. Não é? Essas atitudes proposicionais, elas sempre se referem a um conteúdo de percepção, ou a um conjunto de conteúdos, né, de percepção. Não é? Por isso que as atitudes diante da vida, elas podem inclusive variar, mudar de acordo com as nossas experiências cotidianas. Não é? São as que fundamentam determinados conceitos arraigados das ideias de existência, do que é o mundo, afinal de contas. Tá? E daí nós podemos falar, finalmente, sobre as perspectivas e a formação do que a gente chamaria, né, o que o Damasio, por exemplo, chama, né, na perspectiva do estudo da mente, de mapas mentais para o desenvolvimento efetivo de uma consciência. E aí a gente vai terminando essa aula aqui. Não é? A ideia de formação da consciência e da pessoalidade, o último aspecto que eu queria destacar, que tem a ver basicamente com o desenvolvimento de uma autoconsciência sobre a nossa vida, né, a nossa experiência no mundo, que tem a ver com a reflexividade, ora, a nossa capacidade de refletir sobre o que nós estamos observando e com o que nós estamos interagindo. Sejam eles objetos físicos puramente, sejam eles outros sujeitos, né, de existência, outras consciências, inclusive. Tá? Então, nas perspectivas de primeira pessoa, nós temos aí estados mentais de sensação que são, na maior parte das vezes, internos, basicamente internos, melhor dizendo, são sempre uma perspectiva internalizada. Tá? Então, nós temos essa perspectiva sobre nós mesmos, em termos de estados de sensação e perceptivos, também de estados conativos e estados cognitivos ou emocionais, sobre nós mesmos. É aquela noção que a gente já falou um pouco em outra videoaula sobre a socialização. Tá? Ou seja, nós olhamos para dentro de nós mesmos numa perspectiva de primeira pessoa e elaboramos uma explicação sobre as nossas próprias sensações. Mas essa explicação, embora ela seja de primeira pessoa, ela não está isolada do mundo externo. Ao contrário, ela reflete essas interações também com uma perspectiva de terceira pessoa, que são estados mentais cognitivos, conativos, fundamentalmente, que são holísticos, porque eles têm um elemento de sobriedade, eles dependem, não é, das disposições, não é, nos eventos no mundo cotidiano com outros estados mentais. Tá? E eles são internalizados como objetos, como eventos da externalidade que são introjetados, vamos dizer assim, para a percepção do indivíduo. Então, por isso mesmo, esse aspecto de reflexividade, a nossa capacidade de ir e vir no mundo externo, se colocando no mundo externo e refletindo sobre os nossos estados mentais internos também, e a maneira da gente muitas vezes se reposicionar, né, nesse mundo que está à nossa volta. Daí essa capacidade reflexiva. Então, perspectivas de primeira pessoa associadas à terceira pessoa envolvem, no final das contas, a construção de uma linguagem. Aqui a gente retoma aquele aspecto que eu já falei aqui outras vezes, sobre o aspecto público da linguagem, como dizia lá o outro filósofo, né, austríaco, Wittgenstein, do século XX, né, que estudou basicamente também essa questão dos estados mentais e o aspecto privativo ou subjetivo
não é? Ele questionava sobre o aspecto da linguagem. Ele dizia, olha, no final das contas, a linguagem efetivamente, ela é um resultado do compartilhamento público, tá? de estados mentais fundamentalmente cognitivos e conativos. Então, na verdade, embora a gente pode nascer, não é, sem determinado tipo de linguagem, a aquisição da linguagem ela é fundamentalmente social. Não é? Por quê? Porque depende exatamente de como os estados mentais cognitivos vão muitas vezes traduzir sensações, não é? Tanto internamente quanto externamente, e como elas vão ser de novo reincorporadas. Não é? Daí aquela ideia de que a gente pode sentir a dor sem nenhum tipo de formação de linguagem, nós como seres naturais, animais. Mas a expressividade da dor, não é, já é num outro nível de cognição, de conhecimento, né, o aspecto conativo e também das emoções, de outros estados mentais, em termos de representação de terceira pessoa, que é compartilhada publicamente, na vida pública. Tá? Por que isso é importante? Porque os estados intencionais, que são nessas atitudes proposicionais sobre a nossa percepção do mundo, não é, no final das contas, elas são resultantes, então, de uma interação, não é, entre o interno e o externo, né, num espaço, no mundo público. Tá ok? Essa linguagem é que é a resultante de um longo processo evolutivo, e eu vou desenvolver isso na próxima aula, especificamente sobre o processo neurológico, digamos assim, na produção de imagens, tá? Sobre a realidade, que nos permitem dar um salto qualitativo em termos evolutivos, que outros animais não têm. Esse processo de formação de imagens, ele foi se autonomizando a um ponto da criação efetivamente da consciência, através de quê? De mapas mentais. Tá? Os mapas mentais não são redutíveis, tá, a estados físicos do cérebro, tá, de forma alguma, e nem são redutíveis a representações subjetivas ou mesmo representações compartilhadas em termos de linguagem. Tá? E são apenas veículos, digamos assim, de um processo mais profundo da consciência, do desenvolvimento da consciência. Mas o fato é que a consciência é a resultante de uma sucessão ou de um conjunto de mapas mentais que envolvem estados mentais e estados físicos, continuamente. Tá? Nesse sentido, né, que eu coloquei aí, a linguagem, sendo pública, coloca em xeque a perspectiva de um estado mental totalmente privativo, não é? Pois as atitudes proposicionais dependem da expressão de significados para a apreensão da realidade em primeira pessoa num primeiro momento. A linguagem se baseia na construção de mapas mentais que nos permitem desenvolver uma autoconsciência sobre os fatos e estados mentais em geral que remetem à nossa existência no mundo. Tá? É um aspecto holístico e de sobriedade dos estados intencionais, que dependem de outros estados. Não é? Isso leva, finalmente, à definição, né, de uma racionalidade. Tá? Então, o que é essa racionalidade? Tá? Essa racionalidade é o resultado desse longo processo, né, evolutivo na emergência de uma consciência fundamentalmente humana, que é a capacidade de articular estados mentais e físicos através de representações do mundo, não é? Que se formam justamente na criação de mapas mentais. E aí a formação da consciência está vinculada, do ponto de vista sociológico, fundamentalmente à concepção da pessoa humana, de um sujeito, tá? De um self, né? De um indivíduo socializado no mundo. Ou seja, não é um indivíduo separado, isolado na sua racionalidade pura. Isso também não existe. Tá? Sociologicamente, não faz o mínimo sentido pensarmos num indivíduo autônomo, puramente autônomo, individualizado na sua razão intrínseca, interna. Não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista de uma filosofia da mente e de estudos, né, cognitivos, da neurologia, quanto não fazem sentido do ponto de vista da análise, da reflexão sociológica cognitivista. Tá? Exatamente por quê? Porque nós não podemos separar, apartar um processo na constituição da pessoa, na construção da pessoa humana, que é o que realmente constitui o que chamamos de sociedade. Não são indivíduos de carne e osso, pura e simplesmente. São indivíduos como pessoas que possuem uma determinada consciência de interação no mundo,
se colocar de posicionamento no mundo, da reflexividade. Portanto, a pessoalidade é o resultado da emergência da consciência como um processo de reflexividade sobre a nossa experiência humana no mundo. Tá? Ou seja, é a concatenação de diversos estados mentais de sensação e estados de não sensação, que são estados intencionais, sobre elementos internos e internos do corpo humano, não é? Captados tanto numa perspectiva de primeira pessoa, subjetivo, privativo, de um lado, mas, ao mesmo tempo, sintonizados com perspectivas de terceira pessoa, do mundo público, não é? Que possibilitam a elaboração da nossa parte de indivíduos, pessoas como pessoas, não é? De atitudes proposicionais, compartilhadas publicamente pela linguagem, através da linguagem. Por isso mesmo, as nossas atitudes proposicionais, elas não são também uma exclusividade do ego humano, não é? Do indivíduo substrato físico. Tá? Elas têm a ver basicamente com a construção dessa pessoa ou dessa pessoalidade no mundo público da coletividade, de uma consciência coletiva também, não é? Numa perspectiva aristotélica, e agora sim, para fechar essa aula, o que a gente tem no final das contas é uma teoria alternativa em termos da noção de processo, tá? De uma noção integrada entre corpo e mente, na emergência da consciência. Tá? E Aristóteles evitou, vamos dizer assim, o dualismo naquela época platônico, que ele conhecia bem, ele evitou um dualismo de substâncias, não é? Na perspectiva do sujeito como ser vivo. Tá? A gente pode entender o sujeito como essa ideia hoje atual do self, de uma consciência de si mesma que se expressa publicamente na vida pública, no compartilhamento, não é, da existência com outros, no mundo que é compartilhado. Tá? Então, esse sujeito é efetivamente um ser vivo integrado. Tá? Não é possível pensá-lo de outra forma. E a noção aristotélica, isso está no livro do Aristóteles, De Anima, que trabalha exatamente essa perspectiva de uma identidade, vamos dizer assim, da percepção de uma identidade, da formação da identidade, que envolve a noção do todo, de uma totalidade, digamos assim, entre forma e matéria. Por exemplo, a ideia do machado. Não é possível pensar um machado sem uma forma definida para ser um machado, não é? Especificamente, e o conteúdo, vamos dizer assim, em termos de matéria que constitui esse machado. Não é? É uma imagem que remete a uma integração entre forma e matéria. Não é possível pensar a funcionalidade do machado, que é o conteúdo, vamos dizer, ou melhor, é a forma do machado, sem um conteúdo específico que torne aquela funcionalidade executável. Tá? É essa noção que está aí embaixo nessa, como é que chama? Nessa representação que eu fiz aqui, não é? Da ideia exatamente da psique, que remonta a uma noção de consciência. Tá? A ideia de psique em Aristóteles era exatamente a noção do sopro da vida, do que faz o processo funcionar efetivamente, operar no mundo real. Tá? Os corpos humanos só são corpos humanos porque possuem uma psique. Mas essa psique ela não faz sentido fora do corpo humano. Não tem uma ideia de uma alma incorpórea que faça sentido nesse caso. Da mesma maneira como não existe também uma possibilidade de entendermos o corpo pura e simplesmente como uma estrutura física que está lá preservada e que é humano. Não. Sem essa psique, não é? Essa consciência internalizada, viva, ativa ali dentro, dali dentro para fora, na reflexividade para o mundo, não faz sentido algum pensar simplesmente num zumbi humano, né? Num corpo frio, pura e simplesmente. Então Aristóteles, na realidade, ele estava preocupado em mostrar como essa psique ela está integrada a um conjunto, digamos assim, de elementos que constituem verdadeiramente o humano em termos de forma e matéria. Não é? Então ele dizia, a psique ela vai se expressar, na verdade, a partir das capacidades e potencialidades do humano, inclusive a inteligência, tá? O que seria um elemento da racionalidade. Como é que ela se coloca no mundo, efetivamente? Existe o potencial, mas esse potencial da razão humana vai ser utilizado efetivamente ou não? Porque se ele não for utilizado, aquele indivíduo vai ser um indivíduo que na verdade pode viver como um selvagem. Por exemplo, aquelas crianças que foram socializadas fora do contato humano com outros indivíduos. E por isso mesmo desenvolveram uma psique, usando a terminologia aristotélica, de uma maneira muito
pobre, não fizeram uso efetivo das suas capacidades e funcionalidades, potencialidades plenas que tinham na sua formação do humano. O veículo, para aquilo circular, efetivamente, era importante, porque tem a ver com a constituição do corpo, a singularidade do corpo e os hábitos cotidianos internalizados nesse corpo. Esse veículo para a ação, para reflexão, para se posicionar e para perceber, para entender, para intencionar, no mundo. Tá? Então, isso vai se traduzir, no final das contas, nos usos, os exercícios, as experiências desse corpo humano, do sujeito, no mundo. Tá? Por isso, essa integração necessária, fundamental, entre o corpo e a mente, no sentido da sua consciência, do desenvolvimento da consciência. Tá? Esse sopro da vida, ele conta com as duas coisas. Não há sopro da vida sem consciência, de um lado, um estado mental, e também não há consciência sem o outro lado, o físico, o corporal, o corpóreo. É uma coisa só. Daí, para terminar aqui, essa frase do David Fisher, que é um filósofo também citado no livro do Maslow, que é essa ideia: nós somos mentes incorporadas ou mentes em corpo. Daí, o gancho que eu quero que vocês façam aqui, gente, e a gente vai continuar isso com o próximo vídeo, não perder de vista que essa ideia de sermos mentes em corpo tem tudo a ver com a ideia de sermos indivíduos em sociedade, tá? E de termos uma sociedade, uma cultura que só existe porque exatamente tem a integração e o processo, uma dinâmica na sua interação de indivíduos. Ou seja, nós não conseguimos pensar adequadamente a sociedade, a cultura, sem o elemento da natureza inato, de uma fisiologia humana, um substrato fundamental do ponto de vista, inclusive, evolucionário. Mas não há uma hierarquia ontológica que reduza de uma maneira equivocada isso essa existência, digamos assim, a um ou outro elemento primeiro e depois outros. Não existe isso. O humano é um processo evolucionário, é o resultado de um longo processo evolucionário que continua, que integra estados mentais e estados físicos e, numa outra perspectiva, o elemento da vida pública, da natureza, do inato, com aquilo que é adquirido, treinado, desenvolvido externamente numa comunidade de pessoas, de indivíduos. E por isso mesmo essa interação, essa integração, ela é fundamental para a nossa compreensão sobre a emergência da vida, da ordem coletiva. E a resolução daquele velho problema sociológico, indivíduo e sociedade. Ou seja, não dá para pensar na relação indivíduo-sociedade sem pensarmos na relação mente-corpo. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro nessa aula de hoje aqui. Tá? Nós vamos continuar, em breve eu vou postar o segundo vídeo, que é a continuação desse, para entendermos o processo evolucionário de como acontece essa integração entre mente e corpo de um lado, ou na verdade não vou colocar de um lado, mas simultaneamente mente e corpo, e indivíduo e sociedade. Tá? Esse é um elemento chave para entendermos o processo que nos fez chegar aqui hoje e as perspectivas que nós temos também na nossa vida. Ok, legal aí, espero que vocês tenham gostado da aula e continuem aí acompanhando o canal. Abraço.